Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. E que Deus abençoe imensamente você, sua casa, a sua linda família. Que a sua sexta-feira seja incrível, o final de semana que está chegando, que você tenha uma programação maravilhosa com a sua abençoada família, começando pela mesa. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Bom, a primeira coisa que nós precisamos pegar aqui, que é muito importante deste texto, são os nomes proféticos que José deu aos seus filhos. Você vê que ele deu nomes de acordo com o que ele estava vivendo. Isso aqui é profundo para todos nós. Todos nós precisamos desta revelação. Porque antes de Efraim chegar na vida de José, tem que vir o Manassés, que quer dizer: Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, né? E a casa do meu pai. Porque é verdade. Enquanto você não deixa ir aquelas dores, as ofensas, mágoas, amarguras, enquanto você não libera isso. E também é preciso esquecer. E aqui nós não estamos falando de amnésia. Nós estamos falando de feridas curadas. É disso que se trata. José estava falando de feridas curadas, né? A ferida da traição, da ofensa, da mágoa, da rejeição, daquele tamanho de injustiça, porque José foi arrancado do seio da família pela própria família, pelos próprios irmãos. Então, a rejeição que ele sofreu foi por parte de gente que deveria cuidar dele. Os irmãos mais velhos é que judiaram dele, maltrataram, né? Agarraram José, jogaram no poço, venderam José como escravo. E por conta disso, a Bíblia fala em Salmos 105
que ferros foram colocados nele, no pescoço, nos pés, nas mãos, e ele foi para um mercado de escravos, onde ele foi vendido novamente, que onde o capitão da guarda do faraó comprou o José. E depois você sabe, para não pecar contra Deus e trair o seu senhor, ele, sendo assediado pela mulher do Potifar, ele disse não, e disse não, e disse não, até que ela criou toda uma situação e o agarrou e ainda ficou com a prova, né? Que foi a capa dele, porque ele soltou tudo e correu. Ele correu. E é claro que o Potifar sabia que ele era inocente. Porque diante de uma acusação tão séria, né, de violência sexual, com certeza ele teria sido morto, executado. E o Potifar não o executou, colocou ele na prisão porque precisava dar uma resposta para aquela acusação. E agora ele fica ali por anos na prisão, aguardando o cumprimento de sonhos que Deus havia dado a ele. E ele revela, interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, que eram prisioneiros que estavam lá, que trabalhavam, né, serviam, tinham servido o faraó. E ele interpretou, dizendo, né, que o copeiro ia sofrer restituição, mas o padeiro ia ser executado mesmo. E quando isso acontece, ele pede para o copeiro, né, falar dele para o faraó. E o copeiro esqueceu completamente. E só 2 anos depois, quando o faraó tem aquele sonho das vacas magras, das vacas gordas, né, e das vacas magras, os 2 sonhos que ele teve, né, um seguido do outro, ele chama todos os sábios e entendidos e capazes do reino e ninguém consegue revelar o sonho. E ele, perturbadíssimo, né, o copeiro lembra do José. E quando ele lembra do José, o faraó imediatamente mandou trazê-lo do calabouço. E aí ele deu a resposta, né? Ele revelou, ali interpretou, deu todas as direções e foi uma mudança, assim, gloriosa, né? Porque foi de um momento para o outro, né? Um dia de favor pode mudar anos da nossa vida, né? O de repente chega na nossa vida e chegou na vida de José. E foi dado tanto poder para ele que o faraó disse: ninguém levanta nem a mão nem o pé sem uma ordem sua. E então o faraó conseguiu essa esposa para ele, e assim ele começou, a vida dele mudou. Foi uma restauração em todas as áreas. Sabe quando a vida da pessoa muda radicalmente? E José entendeu todo o trabalhar de Deus, todo o propósito de Deus. Porque mais tarde, quando ele está com os irmãos, sai dele. Olha a maturidade. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus me enviou. Quer dizer, ele usou de uma situação, mas para que eu estivesse aqui, era para eu estar aqui, para a preservação de muitos. No final, quando Jacó morre e os irmãos ficam com medo do José se vingar deles, ele fala: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. E a Bíblia fala que ele falou amavelmente com eles e o sustentou, cuidou deles. Porque José é esse provedor. José, ele sempre foi um provedor, um sustentador, né?
aquele que tem o alimento. Mas vamos voltar aqui. Quando ele teve o primeiro filho, ele deu o nome de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa do meu pai. Porque ele precisava da cura. Ele precisava superar tudo aquilo que ele tinha vivido, que foi doloroso demais. Eu acredito que a maior dor foi ser arrancado do seio do pai, porque o pai o amava, ele amava demais esse pai, era um apego profundo ali. Então foi muito, a atitude dos irmãos foi radical, foi muito agressiva, né? Mas ele entendeu. E aqui ele deixa uma lição para mim e para você. Que antes de eu prosperar na terra do meu sofrimento, eu preciso deixar ir. Eu preciso superar. Eu preciso soltar a amargura, a ofensa. Eu preciso perdoar. Eu preciso dar lugar à cura. E eu preciso também esquecer a casa do meu pai. E como eu disse, não tem a ver com amnésia, tem a ver com cura mesmo. Por quê? Ele não ia voltar para a casa do pai. Ele agora tinha sido plantado pelo próprio Deus no Egito. E não adiantava ele ficar sofrendo, que vontade de voltar para a casa do meu pai, voltar para aquela terra, voltar para lá e tal. Não adiantava. Ele tinha que florescer onde ele foi plantado. Ele precisava enxergar: este é meu mundo, essa é a minha vida, o Senhor me trouxe para cá, existe um propósito e eu vou cumprir com ele plenamente. Por que tem pessoas que nunca geram um Efraim? Porque nunca geram um Manassés. Enquanto você não gera um Manassés, aqui, ó, o primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Então, primeiro, isso aqui tem que acontecer na nossa vida. E para eu gerar um Efraim, tem que vir primeiro um Manassés. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Se eu quero prosperar, eu preciso perdoar, soltar a amargura, soltar a ofensa. Porque a amargura rouba sua produtividade. A ofensa, a falta de perdão traz esterilidade. Lembra que a amargura na vida da Mical atraiu sequidão? Ela não gerou filhos. Ela foi a primeira esposa do Davi e não teve um filho dele. Então você vê que a amargura, ela atrai, ela causa esterilidade, infertilidade. Você deixa de ser frutífero, fecundo, uma pessoa abundante, porque a amargura, ela seca tudo. A ofensa, a falta de perdão vai secando a sua vida. Queridos, eu lido com pessoas há tantos anos, quantas que eu encontrei estéreis. Sabe, a esterilidade estava lá, presente, durante toda a vida da pessoa. Mas a pessoa tinha feridas que ela não dava lugar à cura. Ela até dizia, sabe? Eu ouvi gente dizer, mas da boca para fora: não, eu quero ser curado. Mas não tomava uma decisão, porque isso é uma decisão. Perdão é decisão. Soltar a ofensa é uma decisão. Soltar a amargura é uma decisão. Eu não vou viver assim.
Aceitar o que Deus está fazendo é uma decisão. Não adianta eu ficar chorando leite derramado. Eu não gosto daqui. Eu quero voltar para lá. Eu quero voltar para lá. Escuta, se Deus me plantou aqui, é aqui que eu vou frutificar. Tem o lugar onde a bênção está. Onde a bênção está? Onde Deus me plantou. Onde Ele me colocou. Gente, isso eu vejo acontecer com tantas pessoas. Elas saem, simplesmente elas tomam decisões na emoção, no impulso emocional, e ficam depois vagando. Né? Lembra quando Abraão estava caminhando bem, aí vem uma crise e ele toma a decisão pela necessidade e desce para o Egito? Aí depois ele ficou vagando, ia de um lugar ao outro. Ele teve que voltar para o lugar que ele tinha levantado o primeiro altar para se alinhar e retomar. E é exatamente assim. Peraí, volta lá. Volta lá. Algumas pessoas estão perdidas. Mas por quê? Porque elas abandonaram as primeiras obras. Algumas pessoas, elas estão frustradas, infelizes. Por quê? Porque elas insistem num caminho, num lugar, num rumo que Deus não está. Então ele precisava soltar a mágoa, a ofensa, ele precisava perdoar e esquecer a casa do pai. Eu não vou voltar para lá. Então agora eu vou viver livre, eu perdoo minha família, meus irmãos, e eu vou frutificar aqui. E frutificou, porque aí veio o quê? O Efraim. E o Efraim significa exatamente isso. Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. E como ele prosperou? Ele prosperou de uma maneira que a Bíblia diz que ele parou de contar. Quando a fome chegou, quem se antecipa governa, né? Ele interpretou os sonhos do faraó. E ele sabia o que fazer, e ele deu direções. E o faraó o colocou nessa missão. E ele aproveitou os anos de fartura e construiu celeiros e lotou celeiros. Ele estava preparado. Quando a fome chegou no mundo, onde é que tinha comida? Só onde tinha um homem de Deus no governo. E o povo começou a ir. E quando a fome começou a atingir o próprio Egito, o povo foi ao faraó, o governante, o presidente, o rei do país. O que foi que ele falou? Vão a José. Ide a José. O que isso significa? Que às vezes as pessoas estão esperando que a vitória da vida delas vai vir do homem tal, do fulano tal, do governo tal, do presidente tal, da autoridade tal, e o Senhor está dizendo, não. Quem tem trigo é José. Quem tem o pão é José. E José é a pessoa, assim, da Bíblia, é o personagem que mais tipifica o Senhor Jesus. Então, para onde que eu vou? Eu vou para Jesus. Eu vou para José. José tem pão. Jesus tem pão. É para lá que eu vou. E assim, a Bíblia fala que toda a terra descia para o Egito para comprar pão de José. Porque José tinha comida. José tinha
o que o mundo precisava, que é exatamente o que todo mundo precisa entender. A saída é Jesus, a resposta está em Jesus. Jesus tem o pão, eu sou o pão. Jesus tem a resposta. Jesus é a resposta. Jesus é o pão da vida. Então não adianta eu ficar olhando para lá ou para cá. Esse aqui é que vai me socorrer. Eu vou para o faraó. O próprio faraó diz, não, vá para José. O povo foi para o faraó. E o faraó mandou ir para José. Por quê? Quem tinha comida era o José. O José podia abrir os celeiros. O José estava à frente. O José tinha pão. O José foi o homem que foi levantado por Deus e colocado naquela posição para resolver o problema da fome que assolava o mundo todo e para preservar o povo de Deus. Para preservar o povo de Deus. Então isso é fortíssimo. Ei, Deus está mandando uma mensagem aqui. Presta atenção no que o Espírito Santo está falando. Primeira coisa, se você quer um Efraim, e depois você vai ver que foi Efraim que foi colocado na frente de Manassés, porque Efraim permaneceu, quer dizer, ele continuou prosperando. E aquilo tudo ficou para trás. Então, se você quer gerar um Efraim, primeiro você precisa gerar um Manassés. Você nunca terá um Efraim se primeiro não vier um Manassés. Primeiro vem Manassés, depois vem Efraim. Você precisa deixar ir, superar, perdoar, tomar essa decisão de que esses sentimentos negativos não terão mais poder sobre você. Tem que deixar ir. E então você vai gerar essa fertilidade, essa prosperidade, essa abundância. Você vai gerar um Efraim. Você precisa entender que a resposta está no Senhor. Não adianta você correr para o faraó, para alguém. Você tem que correr para Jesus. Corra para Ele. Ele tem pão. Ele tem a resposta. Vamos. Esses dias eu ainda li estas escrituras que dizem, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Foi isso que José fez. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Eu tenho um Efraim para você, mas primeiro você tem que deixar o que se foi. Ela já está surgindo. Eu sempre falo, quando a palavra vem, é o surgimento do que Deus quer fazer. Porque ela não volta vazia, Ele não manda uma palavra por acaso. Ele não insiste num assunto por nenhum outro motivo, senão porque Ele quer operar. Mas Ele só responde fé, eu preciso crer. Vocês não a reconhecem? Reconheçam o que Deus está falando e está fazendo. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à mente. Ele teve que esquecer, ele teve que deixar. Ele teve que gerar Manassés primeiro. E depois ele gerou o Efraim. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. É quem está sentado no trono todo-poderoso que está falando com você. E eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto. Pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Se tem uma coisa que não falha, é a palavra de Deus. Você pode escrever, naquele dia Deus falou comigo.
elas são verdadeiras e dignas de confiança. Pega a palavra de Deus. Talvez tem coisas aí que você ainda segura. Vai e vem. A boca fala do que está cheio o coração, você vai lá e começa a trazer de volta coisas do passado e reclama de um e do outro e está amargurado, talvez amargurada com o cônjuge, amargurado com a sua esposa ou você com o seu marido, amargurado ainda com os pais, com alguém da família, com alguma liderança, com a igreja, com a liderança, o seu líder espiritual. Deixa isso ir. Deus tem um Efraim para você. Deixa ir. Deus tem Efraim para você. Ele quer que você prospere. Talvez, toda vez que você tem uma dificuldade, você corre para o faraó. E o Senhor está dizendo, não. Vá para José. Porque quando eles foram recorrer ao faraó, o faraó mandou recorrer a José. A terra, toda a terra, eu li para você, leia você esse texto novamente. Ia para lá porque lá tinha alimento. Jesus tem o que nós precisamos. Ele é a resposta. Então, voltar-se para Ele, se aproximar dEle, invocá-lo, depender dEle, recorrer a Ele em qualquer dificuldade, seja lá qual for o problema, é a saída. É onde você vai encontrar resposta e solução. Deus está falando com você. Ele tem coisas novas para você. Ele tem um Efraim. E é o Efraim que vai ficar. Mas antes de Efraim tem que vir Manassés. Chega de ir ao faraó. Vá para José. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que esta palavra tenha tocado profundamente os corações, dando visão, discernimento, clareza, revelação. E levando cada um a se posicionar como a palavra está orientando. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse desse discernimento, Senhor. Que a palavra tenha entrado de forma revelada e que essa pessoa receba a graça para soltar essa amargura, para soltar o espírito de Amaleque. Eu peço cura e revelação, entendimento, para que cada um abrace a libertação agora, a cura agora, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo uma bênção, uma unção multiplicada sobre cada um, e onde este programa estiver chegando, que a libertação esteja tomando os corações, que eu deixe pessoas curadas, libertas, livres, para a honra e a glória do teu nome. Cubra cada um com teu sangue, traz renovo, alegria, traga cura, porque quando nós geramos Manassés, em breve vamos tocar no nosso Efraim. Quando a amargura vai embora, a esterilidade também vai. E a fertilidade toma a nossa vida. Nós passamos a frutificar. Muito obrigada por tudo, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. E hoje a reunião do Deus que Sara esteja entre nós. Pegue sua família, traga um convidado, vamos adorar o Senhor. Conta com a gente. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.